Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós acabamos de ouvir um maravilhoso louvor. Nosso irmão Gerson Rufino louvou a Deus nesta noite, e este louvor, quem te chamou foi Deus. E diante deste louvor eu gostaria de fazer uma leitura na palavra de Deus. Você que tem uma Bíblia em forma de livro, ou mesmo em forma digital, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia juntamente comigo no livro do sábio Salomão, livro de Provérbios, capítulo de número 4. No livro de Provérbios, capítulo de número 4. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 6. Livro do sábio Salomão, livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 2 ao versículo de número 6. Leiamos a palavra. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças de nem te apartes as palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Realizaremos ainda outra leitura na palavra de Deus. Sempre costumamos fazer 2 leituras. Desta feita, nesta noite, vamos realizar 3 leituras na palavra do Senhor. Livro do profeta Ezequiel. Meu irmão, minha irmã, você que está aí com a sua Bíblia em forma de livro ou mesmo digital no seu computador, abra, localize Ezequiel capítulo de número 44 e versículo de número 23. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 44 e versículo de número 23. A palavra nos diz assim: e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o mundo e o imundo e o limpo, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Esta foi a leitura no livro de Ezequiel. Agora, irmãos, vamos fazer uma terceira leitura. Segundo livro do apóstolo Paulo a Timóteo, segundo livro ou segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 16. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Segunda Timóteo 3 e 16 nos diz: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Meus irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, fizemos 3 leituras na palavra de Deus, porque muitas vezes nós costumamos fazer 2 leituras, mas hoje, devido a esse tema que eu quero aqui trazer nesta noite, fiz 3 leituras para nós termos um melhor entendimento. E eu quero aqui trazer o tema o cristão e o sincretismo. O cristão e o sincretismo. Esse sincretismo que eu quero aqui dizer nesta noite é aquele que geralmente as pessoas o trazem como religioso, na área religiosa, como as pessoas costumam assim dizer. Esse sincretismo é uma fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso, sejam rituais, superstições, processos, ideologias, isto é, mistura de uma ou mais crenças religiosas em uma única doutrina. E quando nós mostramos este fato do que acontece no meio religioso, nós trouxemos aqui e sempre trazemos o significado da palavra para as pessoas entenderem sobre o assunto que vamos discorrer. Porque essa doutrina, irmãos, é uma disciplina, é um ensino, são ensinamentos
dentro da palavra de Deus, ensinamentos bíblicos. E esse sincretismo é uma mistura da verdade de Deus com a idolatria, com as coisas que Deus abomina. Isso que eu quero aqui trazer nesta noite, este assunto, porque no momento em que estamos passando por esses tempos, por esse século, nós temos que sempre estar alertando os cristãos de muitas coisas que vêm acontecendo, algo que vem sendo introduzido no meio da igreja, no meio dos cristãos, e muitos estão desapercebidos e não estão observando que não faz parte da doutrina, da sã doutrina que Cristo nos deixou, e acabam aceitando e acabam se envolvendo neste meio. E isto é sincretismo, é uma mistura. E Deus, Jesus, não ensinou assim. Não ensinou os seus discípulos a fazerem mistura das coisas de Deus e das coisas do mundo. Ele não aceita, porque Ele é um Deus verdadeiro. Ele não aceita misturas mentirosas, misturas que buscam a idolatria, porque nós devemos adorar somente a um Deus verdadeiro, somente ao Deus Todo-Poderoso, somente a Jesus Cristo, o seu Filho. E quando nós fizemos a leitura aqui nesta noite, a leitura nos mostra exatamente dentro deste assunto de sincretismo. Por quê, irmãos? Porque a Escritura nos mostra diferente, que não pode haver uma mistura das coisas de Deus com as coisas materiais deste mundo. As coisas espirituais não se misturam com as coisas materiais. E está havendo nos últimos tempos esta mistura em determinadas organizações. É por isso que nós estamos preocupados. Nós que falamos a palavra do Senhor, levamos a palavra conforme a Bíblia Sagrada, conforme a Escritura Sagrada, não nos preocupa. Preocupa as lideranças a nível de Brasil e de mundo, porque muitos que se achegam a Jesus não têm o devido conhecimento e acabam aceitando e praticando. Mas que nesta noite nós podemos aqui trazer um pouco de alento, um pouco, de conhecimento do que é esse sincretismo que está a cada dia mais adentrando as organizações cristãs. Por isso que nós estamos trazendo este assunto, que muitas vezes as pessoas se perguntam, por que determinados assuntos? Por que não se fala somente as coisas de Deus? Nós queremos aqui mostrar que o mundo jaz no maligno, e as coisas de Deus não se misturam com as coisas do Satanás. As coisas de Deus, do cristão, jamais se misturam com as coisas que não são do seu Filho Jesus, que não foram trazidas por Ele ao nosso conhecimento através da palavra de Deus. Porque a nossa regra de fé é a palavra do Senhor. A regra de fé do cristão é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, é a própria palavra de Cristo que foi inspirada pelos autores. Aqui também nós vamos fazer muitas leituras bíblicas. Vamos iniciar com 1 Timóteo capítulo 6 e versículo de número 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda bem, irmãos, se alguém ensina alguma outra doutrina que não for de conformidade com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? É o que nós estamos trazendo aqui nesta noite. É o que nós queremos trazer para os cristãos. Qual é a doutrina? Qual é a sã doutrina de Cristo? É aquela que está na Bíblia Sagrada, aquelas que os líderes verdadeiros ensinam. Porque hoje está assim, meu irmão. Você vai em determinado local, determinadas organizações, determinadas comunidades, em termos religiosos, que se gostam de falar, nós não costumamos falar desta forma, nós costumamos falar em Jesus Cristo, que é o Salvador da alma do homem, que morreu por nós na cruz do Calvário.
nós não gostamos de falar muito nesta área religiosa, que religião, irmãos, nada mais, nada menos que uma religação de Deus com o homem. E quem é essa religação? Jesus Cristo. Por isso que nós costumamos falar em Jesus. E ele aqui, em 1 Timóteo, escrevendo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo: se alguém ensina alguma outra doutrina, que não seja as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele quer estar dizendo para Timóteo? Timóteo, não aceita, Timóteo. Fala aí para esse povo que está com você, que somente aquilo que Deus deixou, somente aquilo que Jesus deixou, através dos escritores da palavra de Deus, através dos autores bíblicos, é o que está na palavra de Deus. Hoje, irmãos, estão inventando tantas coisas e adicionando, trazendo no seio da igreja. Eu quero aqui dizer igreja porque igreja lavada e remida no sangue de Jesus, que vai subir na volta de Cristo, somos nós. Não é a igreja ministerial, não é a igreja organização, nome tal. Não, não é. Isso aí é prédio, isso aí é organização. A igreja que vai subir é uma igreja viva, é a igreja de Jesus, é aquela que Ele salvou, que somos nós. E é dessa que eu quero aqui dizer nesta noite para você, para cada um de nós. No segundo livro de João, capítulo de número 1 e versículo de número 10, a palavra diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis em casa, nem tampouco o saudeis. Por que João escreve dessa forma? Por que o autor dessa epístola escreve dessa forma? Porque ele diz: não faz parte do seu seio, não faz parte dos cristológicos, não faz parte daqueles que professam a Cristo. Mas, irmão, tem, irmãos. Irmãos, eu já falei aqui sobre seitas. Eu já falei aqui e já mostrei, e a palavra do nosso Deus nos mostra. Irmãos, estão se inventando tantas coisas, tantas áreas religiosas a nível de mundo, irmãos, que está confundindo até mesmo aqueles que estão caminhando com Cristo. É por isso que quando nós falamos da palavra, nós gostamos de dizer assim: Cristo sempre ensinou. E a palavra do nosso Deus, lá nos 3 livros sinóticos e também no livro de João, no Evangelho de João, fala sobre o ensino de Cristo. Ele ensinava aquele povo que andava com ele para não se desgarrar e não cair nas garras de Satanás, nas garras do maligno. Por quê? Nós pertencemos a um Deus que nos salvou. Nós pertencemos a Ele, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito. Porque o nosso corpo aqui vai ficar, irmãos. A área material não. Mas nós precisamos sim da área espiritual na nossa vida. E nós não temos que se deixar de levar por outros ventos de doutrinas. Também no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, e no versículo de número 1, a palavra diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo, mais uma vez: Timóteo, cuidado, fala para ir para a sua igreja, porque Timóteo estava à frente de uma organização, estava à frente de uma igreja. Tinha que ensinar a igreja, tinha que mostrar à igreja o que era de Deus e o que não era de Deus. Porque nós não podemos, irmão, apostatar da fé. A nossa fé, irmão, é em Cristo Jesus, é naquilo que Ele nos ensinou. Não dá ouvido a espíritos enganadores. É o que está acontecendo mais hoje, irmão. Dizem-se assim em determinados locais: fica tranquilo, isso aí pode, isso é conversa. Mas está na Bíblia? Não, não está. É ensino do Senhor Jesus? Não. Então, que não está e que Jesus não ensinou, nós vamos aceitar, irmãos? Nós não vamos aceitar e nem praticar. Doutrinas de demônios. Irmãos, se o apóstolo Paulo já falava naquela época, é porque desde aquele período já existia esse sincretismo. Eles estavam misturando coisas que não eram de Deus, da idolatria, de outras áreas, de demônios, com as coisas de Deus. Não se misture, irmãos. Não tem como misturar coisas
imundas, como eu li aqui nesta noite, com coisas limpas. Jamais. Você conhece a palavra, irmão? Nós conhecemos a palavra, meu irmão? Você, cristão, tem lido a palavra de Deus? Tem buscado no Espírito Santo de Deus o conhecimento, o discernimento da palavra para discernir se isso que estão cometendo ou estão tentando colocar ou colocando no seio da comunidade, ele é verdadeiro ou não, pode ou não pode? É a palavra que vai nos dizer. A resposta vem da palavra de Deus. A resposta vem da Bíblia Sagrada, para mim e para você, para todos os cristãos. Livro de Mateus, Evangelista Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E não é o que está acontecendo também nos nossos dias? Quando Jesus veio, ele ali, mostrando aqueles que o seguiam, que estavam com ele, caminhando com Jesus, muitos estão adorando a Deus. Ah, eu sou adorador. Amém? Como você está adorando a Deus? Conforme diz a Bíblia Sagrada? Conforme a sã doutrina nos mostra? Conforme a palavra de Deus nos mostra? Ou mesmo aceitando preceito dos homens? Ali naquela época já acontecia isso, irmãos. É por isso que Jesus falou desta forma para eles. Alguns me adoram, mas estão em vão, porque conhecem a palavra, andam na palavra e aceitam preceito de homens. Os homens estão colocando, irmãos, filosofias, ideologias no seio, na adoração a Deus. Não, irmão, adoração a Deus é coisa séria. Você que é um adorador, você cristão adorador, você que está louvando, adorando a Deus, tem que adorar a Deus verdadeiramente. A palavra diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E esses preceitos dos homens não nos traz dessa forma. Traz a mudança, irmão. Traz essa mistura que não serve para mim e para você que é cristão. Livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16 e versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desvia-vos deles. Por que isso? Porque já acontecia também. Apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos lá em Roma. Vocês veem, irmãos, que em muitos lugares os apóstolos já falavam. E eles ali estavam alertando os irmãos em Roma. O apóstolo Paulo estava alertando os irmãos em Roma contra a doutrina que aprendestes. O que você tem aprendido, irmão? O que nós temos aprendido na nossa comunidade cristã? O que você tem aprendido com Cristo? O que nós temos aprendido com a palavra de Deus? O que nós temos escutado e colocado em nosso coração? Parece que as pessoas estão com os ouvidos agravados e não estão ouvindo a voz de Deus. Parece que os cristãos ultimamente, irmãos, só querem as coisas que são benefício para ele, material, mas se esquecem que a nossa vida mais importante é a espiritual. Porque material, já volta a falar aqui, ela não vai subir quando Jesus voltar. Você acredita que Jesus vai voltar? A Bíblia diz, e eu acredito na Bíblia. Se ele vai voltar, ele vai buscar um povo, olha a palavra, zeloso e de boas obras. Esse povo zeloso é que zela pela sua palavra. E eu e você, que somos cristãos, e entendemos, estamos andando com Cristo, vivenciando a sua palavra, nós temos que zelar por esta palavra. Não podemos deixar que alguém extrapole, que alguém mude e que nos faça presa sua. Não, irmãos, nós somos livres por Jesus para adorá-lo, conforme a sua palavra nos garante, conforme o Senhor nos ensinou, não conforme preceitos humanos. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 38.
E ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes longas. O que Jesus queria dizer com esta parábola, irmãos? Que aqui o evangelista Marcos escreveu. Que aqueles que ali estavam naquela época, que escribas são aqueles que escreviam, que anotavam todas as coisas, que estavam junto com os sacerdotes, que estavam ali no meio religioso naquela época, eles se vestiam daquela forma, andavam daquela forma, falavam daquela forma, mas não andavam conforme a palavra de Deus. Eles desvirtuavam, eles mudavam. Guardai-vos dos escribas. Eu li anteriormente, para que nem recebais. Irmãos, esses escribas desvirtuavam e até escreviam da forma que eles queriam, desvirtuando para que o povo andasse daquela forma, obedecesse àquela escrita que eles colocavam. Por isso que Jesus falou: guardai-vos, porque não era verdadeiro o que eles escreviam. Eles escreviam da forma que eles queriam para que o povo vivenciasse e vivesse daquela forma. Na área religiosa, irmão, na área espiritual. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, o Deus de paz será convosco. O que aprendestes, o que recebestes e que ouvistes. Não é assim que nós, cristãos, estamos no dia a dia? O que nós estamos aprendendo com a palavra de Deus e com Jesus? O que nós estamos recebendo da parte de Deus? E o que nós estamos ouvindo? Pararam para pensar um pouquinho, irmãos? Pararam para pensar um pouquinho sobre este versículo bíblico? Aprender, receber e ouvir. Você vai em determinados lugares, irmão, que você ouve coisas que infelizmente não faz bem para a sua vida espiritual. E você vai continuar ouvindo? Você vai continuar guardando? Não! Esse sincretismo que nós estamos falando aqui nesta noite, irmão, é uma mistura de coisas do mundo, das coisas muitas vezes de outros credos religiosos, de outros rituais religiosos, para com as coisas de Cristo, para com a palavra de Deus, e não é aceitável. Ah, mas o que eu vou fazer? Você não permaneça. Você tem que aceitar o que está na palavra de Deus. Você não vai fazer brigas. Você não vai fazer estardalhaços. Não, irmão. Procure estar no meio de uma comunidade sã. Procure estar no meio de uma igreja sã, de uma igreja sadia, que fala a verdadeira palavra de Deus, que anda na palavra de Deus, que é norma de vida e de regra na pessoa, ou naquelas pessoas, nas escrituras sagradas. Não há outra forma, irmãos. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo de número 15, na parte A desse versículo. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento, os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Irmãos, o sábio Salomão estava dizendo o quê? O coração. Tudo procede do coração, irmãos. Os bons e os maus pensamentos. E aí, irmãos, sobre o discernimento, a palavra do Senhor disse que o que nós quisermos, nós temos que pedir a Deus. E ultimamente a igreja do Senhor tem que pedir discernimento ao Senhor todos os dias. Senhor, me dê discernimento para saber o que é certo e o que é errado. O que eu posso caminhar, o que eu não posso caminhar. Por onde eu devo andar e por onde não devo andar. Esse discernimento, irmãos, é o que vai gerar em nós a futura salvação na nossa vida. Por quê? Porque se eu discernir que aquilo ali não vem de Deus, não vem do ensinamento de Cristo, eu não posso seguir. E é esse Espírito Santo do Senhor que faz morada na vida do cristão, que vai discernir, que vai nos mostrar. Irmãos, ultimamente, irmãos, estão trazendo muitas coisas, conhecimentos falsos,
conhecimentos que não vai levar ninguém à salvação. Estão ultimamente trazendo dentro dos templos religiosos, como costumam dizer, coisas que nunca existiu na Bíblia Sagrada, e não está na Bíblia Sagrada, não está na Palavra de Deus. Estão inventando coisas que o homem, como eu li aqui nessa noite, são preceitos que os homens arrumam para o seu bel prazer, para, como dizem as pessoas, para se dar bem. Irmãos, vamos nos preocupar com isso. Vamos ter um alerta, porque a palavra do Senhor diz para nós, em primeiro lugar, vigiar. Vigilância, irmãos. Depois orar. Vigiai e orai. Você já parou para pensar no que vem acontecendo lá na sua comunidade? Você já refletiu um pouquinho? Você tem escutado coisas e está vendo coisas acontecerem lá que anteriormente não acontecia? É desse jeito, irmãos. Infelizmente, mas nós que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que movemos a palavra no nosso coração, andamos nesta palavra, aceitamos a palavra de Deus e realizamos as normas de vida espiritual na palavra do Senhor, nós não vamos de maneira nenhuma andar desta forma, ao bel prazer do homem. Nós andamos conforme Cristo nos ensina. Nós andamos no caminho de Cristo e não no caminho do homem. No livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, na parte A, irmãos, este versículo é bastante conhecido. O meu povo foi destruído, em algumas outras Bíblias, está dizendo, está sendo destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Assim diz a palavra de Deus, assim está dizendo Deus, assim está dizendo Jesus. Muitos não querem ter o conhecimento da palavra, muitos não querem estudar a palavra, muitos não querem buscar conhecimento de Deus na sua vida. Esse conhecimento que eu quero aqui dizer, está escrito no livro de Oséias, é o conhecimento de Deus. Você conheceu a Deus como? De que forma? Você prosseguiu? Porque Oséias também fala no capítulo de número 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos. As pessoas muitas vezes estacionam. Agora eu estou caminhando com Cristo, já aceitei Cristo, já estou com Cristo, está tudo resolvido. Não, irmãos. Tem um velho ditado aí em determinadas comunidades, em determinados filósofos, teólogos e outros mais, que dizem: uma vez salvo, sempre salvo. Negativo. A palavra de Deus não garante isso. Nós somos salvos quando nós aceitamos, quando nós caminhamos com Cristo, e nós continuamos caminhando com Cristo, e quando Ele voltar, nós estivermos nos seus caminhos e nos seus preceitos, e obedecendo a sua palavra. Porque a grande questão hoje, irmão, é a obediência a Cristo. Muitos estão obedecendo a homens e esquecendo de obedecer a Cristo. Olha o grande acontecimento que vem tendo no meio inclusive das organizações maiores do mundo todo. O que vem acontecendo, irmão? Por que isso está acontecendo, irmão? Você já parou um pouquinho para pensar? Eu creio que agora, neste momento, quando eu falei essa palavra, quando eu trouxe essa mensagem, você vai analisar e dizer: em tal lugar aconteceu isso, em tal lugar aconteceu aquilo, em tal organização aconteceu aquilo. São coisas que o homem está trazendo e implantando na mente do cristão. Mas a nossa mente é de Cristo, irmão, não é do homem. A nossa mente tem que estar preocupada com as coisas que Cristo nos ensinou. Andarmos conforme Ele nos ensinou. Aqui no livro de Tito, no capítulo 2, versículo de número 1, a palavra diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Irmãos, o apóstolo Paulo já escreveu, apóstolo Pedro escreveu, falando sobre os falsos, a falsa doutrina, os falsos mestres, doutores, pastores, apóstolos, bispos, enfim, irmãos, aqueles que estão falsificando e são falsos. Ai, irmão, o que é isso? Existe. A palavra de Deus diz, e eu fico com a palavra.
Ah, irmão, é muito pesado. Irmão, não é pesado. É a correção do Senhor para mim e para você. É a correção de Deus na nossa vida. Jesus não quer que nenhum dos seus se perca, diz a sua palavra. E é essa palavra que nós temos que trazer para nós. Ele não quer, mas nós temos que ter esse conhecimento. Nós temos que conhecer a Deus. O Espírito Santo de Deus diz para você assim: isso aí não está certo. Não ande neste caminho. Não vá por este caminho. E será que muitos estão obedecendo à voz do Espírito Santo de Deus? Livro de Marcos, no capítulo de número 7, versículo de número 7. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Veja aqui, irmãos, doutrinas que são mandamentos de homens. Porém, nós estamos vendo que nos últimos dias estão mudando as coisas de Deus em coisas corruptíveis, coisas que corrompem, e muitas coisas que estão trazendo no seio da igreja, no seio dos cristãos, no meio dos cristãos, está corrompendo os irmãos, corrompendo a vida espiritual dos irmãos. Mas não é essa doutrina não, irmãos. É uma doutrina falsa, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Não é mandamento de Deus. Não é mandamento de Cristo. Eis a grande questão. Mandamento de Cristo, irmãos, ele não é uma canga no nosso pescoço, não. Ele manda nós amarmos a Deus e manda amarmos nossos irmãos. Mandamento de Cristo não é troca, não é moeda de troca. Cristo já pagou o preço. Porque muitos lugares aí, irmão, estão dizendo assim: você dá isso, você recebe isso. Você faz isso, você vai ser abençoado isso. Não! As bênçãos do Senhor para mim e a sua vida é através da fé e da obediência na palavra do Senhor. É isso que justifica a nossa vida aqui na terra diante de Deus. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Obediência à sua palavra. Nós podemos receber de Cristo a qualquer momento a bênção que você está esperando, aquilo que você vem buscando. Jesus não é moeda de troca, irmãos. Jesus é o dono do ouro e da prata. Não precisa você dar 1 milhão para receber 5 milhões. Não precisa você fazer isso, fazer aquilo. Rituais, irmãos. Rituais. Não tem na Bíblia Sagrada. Tem liturgia. Rituais não. Ritos. No Antigo Testamento se faziam rituais. Mas rituais, irmãos, que o homem fazia. Ritos, irmãos, é o que estão trazendo para dentro das organizações. Ritos de outros países. Ritos que não são de Deus. Aqui a palavra do Senhor eu li nesta noite, que são doutrinas de demônios. Não podemos aceitar, não podemos caminhar com isso não, irmãos. Isso não faz bem para a nossa vida material e espiritual, nenhuma das duas. Porque a material depende da espiritual. Não faz bem para a nossa vida, irmãos. A nossa vida espiritual é em primeiro lugar. Cristo vai vir buscar um povo zeloso. Volto aqui dizer nessa noite. E será que estamos zelando pela sua palavra? Livro de João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Você ama Jesus? Você ama Deus? Vão obedecer a palavra do Senhor? Vão obedecer os mandamentos de Jesus? E quais são os mandamentos de Jesus? E o que Jesus deixou para nós? Você sabe, eu sei, nós sabemos. E por que nós estamos obedecendo mais ao homem do que a Deus? Nós devemos caminhar com a nossa liderança conforme a palavra diz. Respeito, honra diante de Deus. Livro de João também. Livro de João, capítulo 7, versículo 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus,
descobrirá se o seu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Isso aqui Jesus falou, irmão. Esta frase, este versículo bíblico, foi Jesus quem falou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, e você faz a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus, o cristão faz a vontade de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus, conforme na sua palavra. Descobrirá o ensino. Qual é o ensino? O ensino de Jesus. Descobrirá se o ensino de Jesus vem de Deus ou não vem. E se Jesus falava, aqui Jesus naquela época, Jesus falava dele mesmo ou de Deus. Jesus sempre falou de Deus. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, vinha do Pai. Ele não fazia nada por conta própria. E tudo que nós falamos vem de Jesus, irmãos. Nós somos filhos adotivos de Jesus. Livro de Jeremias, capítulo 32, e versículo de número 38. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta. Quem é esse povo, irmão? Quem que o profeta Jeremias estava falando aqui? Vocês sabem que o profeta Jeremias profetizou, para Judá, para os israelitas, porque eles foram cativos, eles não estavam obedecendo a Cristo, eles não andavam nos preceitos de Cristo, começaram a mudar, como nós estamos falando hoje aqui, eles misturaram, eles fizeram um sincretismo naquela época, e Deus permitiu que eles fossem cativos, e Jeremias profetizou para aquela nação, para a nação israelita, para ali Judá, e eles foram cativos, mas eles serão o meu povo, e eu seria o Deus deles. Como? Se eles andarem na conduta, nos preceitos de Deus. Amados irmãos, o sincretismo sempre foi um perigo para a fé dos cristãos. Devemos lembrar, irmãos, a todos os filhos do Senhor, pela sua grandeza e da sua condição, não é para atribuir aos próprios méritos, mas a uma graça especial de Cristo, na qual os homens encontram a plenitude da vida em Cristo Jesus, na qual Deus nos reconciliou, irmãos, pois toda a salvação vem de Cristo, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Está no livro de Timóteo, segundo livro de Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Portanto, irmão, o sincretismo é destruidor. Ele provoca desvios doutrinários, motivados por uma mentalidade incapaz de aceitar a verdadeira intervenção divina. Veja bem, irmãos, esse sincretismo que nós estamos aqui trazendo nesta noite, nesse ensino, essa mentalidade incapaz, porque não busca o conhecimento, não busca ter Deus no coração, não busca ter a mentalidade de Cristo, porque a palavra nos diz que nós somos imitadores de Cristo, nós seguimos a Cristo, não, volto aqui a dizer, não ao homem, e nós devemos obedecer a sua palavra, conforme a sua palavra nos mostra. Eu quero, amados e queridos irmãos que estão nos ouvindo nesta noite, deixar um versículo bíblico para você meditar sobre esse tema que trouxemos aqui nesta noite. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo, olhe na sua Bíblia aí, irmão. Segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16. A palavra diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou
ou que união do cristão ou do crente, como você queira entender, com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Querido irmão que está nos ouvindo nesta noite, querido ouvinte da palavra de Deus, eu encerro aqui este ensino da palavra de Deus, porque quem ensina é Jesus, não somos nós. Nós abrimos as nossas bocas e falamos a palavra. Este versículo bíblico, o último que eu deixei para vocês meditarem, porque a palavra diz que nós devemos meditá-la dia e noite, remoê-la dia e noite. 2 Coríntios capítulo 6, 14 e 16. Você aqui vai entender melhor. Você aqui vai mistificar o seu pensamento e dizer: eu não posso aceitar. Eu não posso andar nesse sincretismo que estão adicionando no meu ministério. Estão adicionando na palavra de Deus. Estão trazendo para dentro da casa do Senhor. Eu sou igreja. Eu sou aquela igreja que Cristo falou. Por isso, nós temos que andar conforme Cristo nos ensina. Não conforme, volto a repetir nesta noite, os preceitos humanos, os preceitos dos homens. Não importa quem seja. Eu citei aqui nesta noite algo ministerial. Ah, mas é fulano e o Beltrano. Não, meu irmão. Tem que ser conforme a palavra de Deus. Por isso eu quero aqui que você entenda o ensino desta noite. Ensino da palavra de Deus. Que você entenda o que Deus tem para nos alertar. Sempre Deus nos alerta. Sempre Deus mandou o alerta antes de tomar uma providência contra o ser humano. Em todas as vidas dos profetas foi assim. Todos os profetas alertavam o povo que Deus não estava aceitando. E eu digo aqui para você nesta noite, Deus não está aceitando esse sincretismo dentro das igrejas. Deus não está aceitando esses problemas que estão trazendo de outros ritos para dentro da palavra do Senhor. Portanto, irmãos, fique com a palavra de Deus. Mova-se na palavra do Senhor. Adore e louve a Deus conforme a sua palavra. Eu quero aqui agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que esteve nos ouvindo nesta noite. Já estamos encerrando aqui, irmãos. Vamos dar por encerrado aqui neste momento. Queremos também realizar mais uma oração para que você possa entender o que Deus tem para nós. Vamos orar nesta noite e eu quero que você, que está aí do outro lado, ouvindo esta programação, ore juntamente comigo. Vamos aqui estar unidos em fé, para que Deus possa nos alertar sempre sobre as coisas que não faz, ou que não é do agrado de Deus na nossa vida, irmãos. Do agrado do nosso Jesus. Temos aqui um caderno de oração. Vamos orar por este caderno. Todos os programadores aqui da Rádio Voz Amiga sempre oram por este caderno de oração. Ligue aqui para o nosso irmão João, que ele está aqui todo dia, até o período da noite. Ligue para ele, tem um telefone aí na Rádio Voz Amiga, tem o WhatsApp. Passe para ele o seu nome, ele vai colocar neste caderno de oração. Não importa o que seja, não precisa falar. Apenas coloque seu nome no caderno de oração. Deus sabe. Deus sabe o que você precisa. Ele pode lhe conceder ainda nesta noite, conforme a sua vontade. É por isso que eu sempre digo, coloque a sua fé em ação. Ande na presença de Deus, que Ele concederá aquilo que o teu coração está pedindo, está desejoso, irmãos. Vamos orar, irmãos. Oramos neste momento a Deus. Santo e soberano Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores,
Senhor dos exércitos, nós queremos te agradecer, Jesus, por esses pequenos momentos que estivemos aqui falando do teu grande amor, falando da sua verdadeira palavra, Senhor. Que este assunto que trouxemos aqui nesta noite, sobre sincretismo, Senhor, possa, Senhor amado, estar, Senhor, nos corações dos irmãos e que possam obedecer somente a tua palavra e conforme a tua palavra, Jesus. Ó grande e soberano Mestre, ensina a cada um dos irmãos, a cada um daqueles que estão nos ouvindo nesta noite, ensina a tua amada igreja, Senhor, para que possa entrar nos seus preceitos e não dos homens, Jesus, para que possamos discernir o que é certo, o que é errado, o que podemos, o que não podemos em nossas vidas, Senhor. Ó Deus de glória, Deus eterno, estenda suas mãos saradoras nesta noite. Se houver enfermidade, Senhor, estende suas mãos curando e libertando nesta noite, Jesus. Ó grande Senhor amado, ó Senhor querido, dai graça, dai força para nós continuarmos caminhando contigo, Jesus. Abençoa cada ouvinte nesta noite, abençoa as famílias, Senhor, abençoa os pais, os filhos, aqueles que também não puderam nos ouvir e aqueles que estão nos ouvindo, abençoa de uma forma especial. Jesus, abençoa a cidade de Campo Grande, Jesus, abençoa todos os bairros, abençoa, Jesus, o nosso estado de Mato Grosso do Sul, abençoa a grande nação brasileira, as autoridades, Jesus, que provém de ti, seja elas eclesiásticas, militares, civis e judiciárias. O grande e soberano Mestre, estenda suas mãos poderosas sobre este mundo, Jesus, sobre tudo que vem acontecendo, Senhor. Nos dá liberdade espiritual para te louvar e te adorar, Jesus. Abençoa, Senhor, a tua amada igreja, unindo em comunhão, Senhor, para contigo, para que possamos caminhar na tua presença. Oh, Senhor amado, oh Deus de glória e Deus de mistérios, fala aos corações nesta noite, Jesus, e aqueles que estão afastados dos seus caminhos, estão à beira do caminho, Senhor, toca as suas mãos sobre as suas vidas, que possam retornar a caminhar contigo, Jesus. Aqueles que ainda não fizeram um concerto, ou muitas vezes, meu Deus, não tiveram a oportunidade de ouvir a tua palavra e tomar a sua decisão, que nesta noite estão tomando essa decisão, aceitando andar contigo, caminhar contigo, e que o Senhor possa nesta noite, Jesus, escrever o seu nome no livro da vida. Oh, Senhor amado, dai força para nós continuarmos falando do teu grande amor. Abençoa grandemente teu filho, irmão João, que está à frente deste trabalho. Abençoa o seu lar, a sua família, Senhor. Dai saúde, graça, sabedoria. Oh, Senhor, Deus de poder e glória, toma o primeiro lugar em nossas vidas, Jesus, nesta noite. Nós te rogamos essas bênçãos, Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte nesta noite. Que no próximo sábado, em nome de Jesus, se assim permitir o Senhor, Jesus, nós estaremos aqui trazendo mais um assunto. E eu quero que você não desligue o seu rádio neste momento. Ouça este louvor que nós vamos deixar aqui tocando, irmãos. Mas antes deste louvor eu quero dizer para você, não perca sábado, próximo sábado, irmão, em nome de Jesus, 19 horas nós estaremos aqui. Vamos trazer um assunto de suma importância para os cristãos. Nós estamos a poucos dias das eleições e nós vamos aqui falar algo para que você possa entender como o cristão se proceder diante deste grande evento material que acontece aqui no nosso país. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de vocês. Que no próximo sábado você possa voltar a ouvir esta programação. Indique, mande o site da rádio, o app da rádio para os seus amigos, para os seus vizinhos, os seus irmãos de comunidade, para que possa estar aqui ouvindo a graciosa palavra de Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, lhe abençoe, no nome do Senhor Jesus.